Bom, vamos lá então, gente? Vamos? Tá? Na aula passada, a gente chegou a enunciar um teorema que dava condições sobre a continuidade e a diferenciabilidade de uma função dada por uma integral, tá certo? E faltou a gente tentar provar ele. Eu vou recolocar o enunciado aqui e a gente faz a demonstração hoje, tá? Vemos um exemplo. Então, o teorema que a gente tinha é o seguinte. Pega uma função de um intervalo AB em R integrável e C um número qualquer dentro desse intervalo, tá? Então a brincadeira é aquela, a gente vai pegar uma função que é integrável, não precisa necessariamente ser contínua, tá? Basta que ela seja integrável, e eu vou pegar um ponto qualquer no interior do intervalo. Com isso a gente define a função dada pela integral da f', vou dizer assim, a integral de c até x de f de t dt, né? Já discutimos isso, tá certo? O que isso aqui significa? O valor da f maiúsculo de x, o que é? É a área acumulada de c até x sob o gráfico da função f', tá bem? Então, essa função com certeza é contínua, sempre. Qualquer que seja a função f integrável, mesmo que ela seja descontínua, etc., a função dada pela integral da f' é sempre contínua. E o que a gente disse sobre a diferenciabilidade dessa função f maiúsculo? Ela vai ser diferenciável onde? E f é diferenciável nos pontos onde f' é contínuo. Tá? Nesse caso, quer dizer, nos pontos onde a f é contínua, se você pega um ponto P de continuidade da f', a f' calculada no ponto P é uma função que é diferenciável naquele ponto. A f' de x é diferenciável no ponto P. Tá? Nesse caso, ela é diferenciável e a derivada nesse ponto vale exatamente f' de P. Tá bem? Então, como é que a gente mostra que a função f' é contínua e depois que ela é diferenciável, né? Então, vamos provar isso. Vamos usar o teorema do confronto, tá bom? Então, o que a gente sabe? Que a nossa f' é integrável, tá? Eu não tinha dito, mas a gente dizer que uma função é integrável, a gente só está trabalhando com funções limitadas, tá? Não corre o risco dessa função ter algum ponto dentro desse intervalo, de modo que numa vizinhança desse ponto ela seja ilimitada. O que eu quero dizer com isso? O limite da f não tende para infinito em nenhum ponto no interior do intervalo, tá? Quando acontecer isso, de em algum ponto a f tender para mais ou menos infinito, a gente vai estudar daqui a pouco o que a gente chama de integral imprópria. Tá? Daqui a pouquinho a gente cuida disso. Trata dessa situação. Por enquanto, a nossa f é uma função limitada no intervalo fechado. O que quer dizer que a função é limitada? Que existe um número m de modo que f de x fica presa, a f' fica presa entre m e menos m, tá bom? Então vamos pensar. Para saber se a função f' é contínua, eu preciso estudar essa diferença aqui, tá certo? Se eu mostrar que toda vez que o x se aproxima de P, f' de x fica próximo de f de P, eu garanto a continuidade. Ou seja, de algum jeito eu preciso mostrar que quando x tende para P, essa diferença tende para zero. Tá? Quem é a integral de f' de x menos... Desculpa, f' de x menos f' de P? Isso é a integral de c até x de f de t dt menos a integral de c até p de f de t dt, tudo bem? O que dá essa diferença?
Aqui eu estou indo do c até x e aqui eu estou indo de c até p. Essa diferença é a integral de x até p, tá certo? Então isso aqui vira integral de p até x, se você quiser, ou de x até p, tanto faz. O sinal dá conta disso, f de t dt. Tá? Então, de algum jeito, eu preciso mostrar que quando x se aproxima de p, essa quantidade aqui tende para zero. Tá bem? Então, vamos olhar. O que quer dizer que a f é limitada? Quer dizer que existe um número m positivo, de modo que f de x está sempre entre esses caras, tá certo? Quem que é esse número irmão? Por exemplo, é qualquer coisa que seja maior do que em módulo maior do que o valor máximo e mínimo que a f atinge aqui se ela fosse uma função contínua, por exemplo. Não precisa ser contínua, mas a gente sabe que sendo limitada ela não explode para infinito. Tem o valor máximo que ela atinge e o valor mínimo que ela atinge. Pega o maior dos dois em módulo, esse pode ser o irmão, tá? Ok. Se isso aqui, que é uma função constante, é menor do que essa, o que a gente viu? Uma das propriedades da integral de Riemann, que é a integral de p até x de menos m é menor ou igual que a integral de p até x de f de t dt. Tá bom? Se essa função é menor do que essa, a área embaixo do gráfico dessa é menor do que a área embaixo do gráfico dessa. De maneira análoga, se essa é menor do que essa, então isso aqui fica menor que a integral de p até x de m dt. Tá bom? Sabemos calcular essa quantidade? Como é que eu calculo isso? M é uma constante, né? Pula fora da integral, quanto que dá isso? Qual que é a primitiva? Desculpa, faltou o dt aqui, né? Tá? Então a primitiva é t de p até x, isso dá menos m vezes x menos p. Tá certo? Menor ou igual que a integral de p até x de f de t dt. Tem só uma coisinha para a gente arrumar aqui. M vezes p menos x. X menos p também. Tá claro? Qual que é a única coisa um pouco chatinha aqui que você precisaria tomar um cuidado é se o p e o x estivessem em ordem trocada, né? Você estaria multiplicando por um número negativo, a desigualdade inverteria. Tá? Mas com certeza, se você quiser botar módulo em tudo, se você quiser colocar módulo aqui, funciona. Tá bem? Ou quebra em dois casos ou olha com módulo. Muito bem. O que acontece quando x tende para p com esse lado da desigualdade? Tanto pela direita ou pela esquerda, esse cara vai para zero. E esse cara vai para zero também quando x tende para p. Pelo teorema do confronto, se o limite das duas pontas tende para zero, o do meio tende para zero. Tá? Então isso me implica que o limite, quando x tende para p, de f de x menos f de p, que é o limite quando x tende para p, a integral de p até x de f de t dt é zero. Ou seja, como esse cara é constante, ele pula fora do limite, a gente conclui que f de p é igual ao limite quando x tende para p de f de x. Ou seja, o valor da função no ponto é igual ao seu limite. F é contínuo no ponto P. Tá bom? Então, como P é um ponto qualquer, F é contínuo em todos os pontos. Tá? Então, toda função dada por uma integral, e se você vai dar a função por uma integral, a função que tem que ser integrável, né? Então, se a f é qualquer função integrável, esse objeto está definido, para cada x produz um número, essa função sempre é uma função contínua. Se olhar no exemplo que a gente fez na aula passada, a gente tinha um gráfico que era dado pela cola de duas funções, né? Tinha uma descontinuidade ali, acho que era uma reta, y igual a t, se não me engano, e o outro era t quadrado menos 1. Tinha uma descontinuidade no ponto 1, mas a função dada pela integral era uma função contínua. Tá? Ok, contínua é
o que a gente quer mostrar a mais? Que se a f' for contínua no ponto P, então a f é derivável no ponto P. Lembra que naquele exemplo que a gente viu na aula passada, a função era descontínua no ponto x igual a 1. A função dada pela integral era contínua nesse ponto, mas não era derivável. Tá? Inclusive, eu acho que você precisa olhar lá, eu botei que um dos limites laterais era 0, depois a gente precisa conferir essa conta, talvez seja 2. Tá? A gente vê de novo depois. Tá bom, vamos ver quando que ela é derivável, né? Como é que eu posso, o que eu preciso para estudar a diferenciabilidade da função f? Né? Eu quero ver, então, se f é contínua em P, eu quero mostrar o quê? Que a f' de P existe e é igual a f' de P, né? Vamos tentar mostrar isso. O que quer dizer que o f' é igual a f'? Quem é o f'? Quem é f' de P? É o limite, quando x tende para P, de f' de x menos f' de P sobre x menos P. Tá certo? Essa é a definição da derivada da função f no ponto P. Eu quero que isso seja f' de P. Legal. Isso pode ser reescrito da seguinte forma também. Eu posso jogar esse f' de P para dentro do limite e tentar escrever isso dessa forma, né? f' de x menos f' de P. Aí eu vou pôr dentro da mesma fração. f' de P vezes x menos P, tudo sobre x menos P. Isso tem que ser 0. Todo mundo concorda que essa sentença é equivalente a essa? Né? Tá. Então, eu tenho que mostrar... Se eu conseguir mostrar que esse limite aqui é 0, acabou. Se esse limite for 0, eu vou concluir que f' é igual a f' no ponto P. Então, vamos usar o que a gente tem como hipótese para tentar mostrar esse limite. Qual que é a nossa hipótese? Que a f' é uma função contínua. Tá? Então, vamos escrever o que é aquele numerador ali. O que é f' de x menos f' de P menos f' de P vezes x menos P. O que é f' de x menos f' de P? A gente tem ele aqui. f' de x menos f' de P é essa diferença, tá certo? Posso escrever assim? Então, isso vai me dar a integral de P até x de f de t dt menos esse cara, dá pra gente... Você consegue escrever isso como alguma integral de x até P? Isso aqui, você vê como sendo uma integral de x até P? Ou, você consegue enxergar isso como uma área? É um produto de duas coisas, tá certo? Se é um produto de duas coisas, eu posso pensar que isso aqui é a área de um retângulo que tem isso aqui como altura e isso aqui como base. Então, como é que eu posso escrever esse segundo fator como sendo uma integral? Eu posso pensar que eu estou calculando a integral da função constante igual a f de P, de x até P, tudo bem? Então, isso é a integral de x até P, de f de P dt. Todo mundo está claro para todo mundo que essas duas coisas são iguais? De P até x, desculpa. Tá certo? Se você calcular o de baixo, você volta no de cima automaticamente. E, portanto, isso aqui vai ser a integral de P até x de f de t menos f de P dt. Agora, vamos tentar apelar para a nossa intuição e depois a gente justifica. O que eu queria mostrar? Que esse cara aqui tende para 0, quando x tende para P. Isso a gente sabe. Se você faz o x tender para P, a gente vê que essa parcela vai para 0 e essa aqui também. Mas não só isso, né? Ele tende para 0 e tende para 0 mais rápido do que o x tende para P. Então, intuitivamente, o que você percebe aqui? Que se o x se aproxima do P,
Obviamente, essa integral vai tender para zero. Agora, por que quando x tende para p, isso aqui dividido por x menos p tende para zero? Que é isso que a gente quer, né? O que nós vamos pensar? Qual que é a nossa hipótese? Que a f é uma função contínua, não é isso? Então, se a f é uma função contínua, quando o x tende para p, o t é um número aqui dentro, né? Então, se o x tende para p, esses caras, o t e o p, vão ter que estar próximos obrigatoriamente. Então, pela definição da continuidade da f, eu vou conseguir dominar esse sujeito e, portanto, vou mostrar que essa integral sobre x menos p tende para zero. Vamos fazer isso desse jeito. Vamos lá. Eu vou escrever uma coisa que é bem razoável e a gente justifica se precisar. Vê se você concorda com essa desigualdade aqui. É razoável acreditar que o módulo de uma integral é menor ou igual que a integral do módulo da função? Pensa que a tua função, o teu integrando troca de sinal. Se o teu integrando troca de sinal, pensa, por exemplo, que é uma função ímpar. Tá? Pensa que é uma função ímpar no intervalo simétrico. Depois eu justifico direitinho. Uma função ímpar no intervalo simétrico, a integral a gente sabe que é zero. Quando eu tomo o módulo dessa função, o que vai acontecer? Ela vai virar uma função par, tá certo? E aí a integral deixa de ser zero. Então, a integral do módulo é sempre maior do que o módulo da integral. Esse número aqui podia ser zero aqui dentro e esse aqui não. Tá? Agora, como é que você vê isso? O que é o módulo da integral? Se você for pensar lá em soma de Riemann, como é que eu comparo esse cara e esse? Se eu botar esse módulo aqui, o que eu tenho? O que é isso aqui? É o módulo de uma soma, tá certo? O que a gente sabe a respeito do módulo de uma soma? Desigualdade triangular, módulo de uma soma é menor ou igual que a soma dos módulos, tá certo? Então, e aqui o que eu vou ter é exatamente a soma dos módulos, né? Então vale isso. Tomando o limite dos dois lados, esse cara vai virar integral, esse cara vai virar um módulo da integral e esse aqui vai virar integral do módulo. Sai daqui essa desigualdade, tá bom? Então sempre tem essa propriedade, tudo bem? Joia, uma vez que a gente tem isso, esse cara, junto com a nossa hipótese, que é a continuidade da f, começa a te lembrar da definição da continuidade de uma função, né? O que é? Queria dizer que a função f é contínua no ponto P? Não tinha um módulo de f de x menos f de p menor do que epsilon? Tinha, né? Então, como é que era isso? O que quer dizer que a f é contínua em P? Quebrei essa promessa, né? Eu falei que não tinha mais epsilon, mas ele voltou. Então, dado um epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que, o que a gente pode dizer? Que se x menos p for menor do que delta, eu vou ter com certeza f de x menos f de p menor do que epsilon. Tá? Então, nessas condições, o que eu posso dizer a respeito dessa integral? Né? Usando isso aqui, dado qualquer epsilon positivo, eu encontro um delta, de modo que se a distância entre os extremos de integração for menor do que delta, o integrando é menor do que epsilon. Tá? Então, nessas condições da nuvenzinha, o que a gente pode dizer? Que dado esse epsilon, se o x, né? Então, se eu estiver pensando que x menos p é menor do que delta, o que eu posso dizer? Que f de t menos f de p vai ser menor do que epsilon, porque o t é um número entre p e x. Então, a distância de t até p é menor do que delta. Por quê? Porque a distância entre p e x é menor do que delta. Então, isso aqui vai ficar menor ou igual que a integral de p até x
de epsilon vezes módulo de x menos p. Desculpa, integral de epsilon, vai. Quanto que dá isso? Epsilon é uma constante, né? Então isso vai dar o quê? Com certeza menor ou igual do que epsilon módulo de x menos p, tá? Depende da ordem que o p e o x estão ali, isso aí poderia ser positivo ou negativo, como estou pegando o módulo, garante, tá bom? Então o que a gente mostrou? Que dado qualquer epsilon positivo, olha a frase geral, dado qualquer epsilon positivo, existe um delta, de modo que se a distância entre p e x for menor do que delta, eu vou ter que esse cara é menor do que epsilon vezes x menos p, tá bom? Ou seja, o que a gente mostrou? Que se a distância entre x e p é menor do que delta, eu vou ter que o módulo de f de x menos f de p menos f de p x menos p menor do que epsilon. Passa o x menos p dividindo, isso é menor do que epsilon, tá? Então, dado qualquer epsilon positivo, existe um delta, tal que toda vez que x menos p for menor do que delta, vale essa coisa. O que isso mostra? Que o limite disso, quando x tende para p, é igual a quanto? Zero, né? Você pode enxergar que tem um menos zero aqui, se você quiser. Né? Qual que era a definição de limite? Dado epsilon, existe um delta positivo, tal que se x menos p é menor do que delta, em módulo, f de x menos L é menor do que epsilon, onde L era o valor do limite. Mostrei que tem um cara, esse aqui está fazendo o papel do meu L. Então, esse cara menos esse número fica menor do que epsilon. Portanto, o limite desse cara é zero quando x tende para p. Provamos isso, que era a mesma coisa que dizer que f', f1' é igual a f' de p. Tá bom? O que isso garante para a gente? Que toda vez que eu pegar, lá no enunciado do teorema, se a tua f for uma função integrável, a função dada pela integral desse f' vai ser derivável nos pontos onde f' for uma função contínua. Tá bem? Então dá para a gente derivar funções dadas por integral e a gente tem a fórmula. Quem que é a derivada de uma função dada por uma integral? É o valor do integrando naquele ponto. Desde que o extremo de integração seja x, né? F de x sendo a integral de p até x, a derivada do f é o integrando calculado no ponto, se a função for contínua. Vamos ver o exemplo. Pensa que a tua função, a minha função h é a função dada por uma integral, e a integral é essa aqui. De seno de x até x ao cubo, de 3 sobre 1 mais t à quarta, dt. Vamos fazer tudo com cuidado. Pergunta, a função h é uma função derivável? Qual que é o domínio dela? Vê que isso não se encaixa muito no teorema, né? Porque a do teorema como é que era? Era de uma constante até x, né? Como é que a gente pode pensar nisso? Eu posso quebrar esse intervalo de integração, por exemplo, isso aqui está definido para todo valor de x, né? Porque esse cara aqui nunca dá zero, integrando, nunca tem zero no denominador, etc. Essa função está definida para todo número x real. Então eu posso quebrar, por exemplo, a integral de seno de x até zero, mais a integral de zero até x ao cubo, e olhar em cada um dos pedaços. Funciona. Mas como o integrando é uma função contínua, eu tenho certeza que essa função h é derivável. Por quê? Pois f é contínuo. Onde f' de t é igual a 3 sobre 1 mais t à quarta sobre 4. Como é que eu calculo a derivada da função h? Se ela é derivável, quanto que vale a derivada de h num ponto? Eu não posso... Hã? Fala. É 3 dividido por 1 à quarta?
Não é 3 dividido por 1 mais t à quarta. O teorema não cobre exatamente esse caso. Ele cobre o caso da função f dada só por isso aqui, né? Se a função f é isso, a derivada do f é igual a f calculado em x. Aquele caso não funciona exatamente dessa maneira, por quê? Porque os extremos não... Tem dois extremos variáveis e não é só x. Então, como é que a gente faz? Usa o termo fundamental do cálculo. Como é que você calcularia essa integral? Tá? Pelo teorema fundamental do cálculo, como é que você calcula qualquer integral definida? Pega uma primitiva do integrando e substitui nos extremos. Tá certo? Pelo TFC, se f de t é uma primitiva, eu não sei quem é, tá? É uma primitiva de f, eu concluo o quê? Que h de x quem que é? É essa primitiva calculada nos extremos. F calculado em x ao cubo, menos f calculado em seno de x. Tá certo? Isso é o que o teorema fundamental do cálculo me diz. Quem é, então, a derivada? H'linha de x. Como é que eu derivo isso? Deriva esse cara menos a derivada desse. Quanto que é a derivada de f de x ao cubo? Tem uma regra da cadeia aí para fazer, né? Como é que fica isso? Como é que deriva uma composta de funções? Deriva de fora, calcula na de dentro, vezes a derivada da de dentro, x ao cubo, quando deriva da 3x². E quem que é f'? Se f é uma primitiva de f, quando eu derivo esse cara, dá esse. Tá certo? Então isso aqui vai virar f de x ao cubo vezes 3x². Tá? Então a primeira parcela vai virar f calculado em x ao cubo vezes 3x². Quem que é f calculado em x ao cubo? Tem aqui a fórmula do f. Troca t por x ao cubo dá quanto? 3 sobre 1 mais t à quarta vai virar x ao cubo, fica x a 12, né? Tá certo? Vezes 3x², então vai dar 9x². Tudo bem? Menos, quanto que é a outra? Quanto que é a derivada dessa parcela? Vamos fazer aqui embaixo. F de seno de x, derivada vai ser f' calculado em seno de x, vezes a derivada do que está dentro, que é cosseno de x. Ou seja, isso dá f' de seno de x vezes cosseno de x. Quem que é f' de seno de x? 3 sobre 1 mais seno à quarta vezes cosseno. Tá bom? Claro? Tá certo? Dúvida na conta que a gente fez? Estou usando a regra da cadeia para derivar uma função dada por uma integral, onde os extremos não são exatamente a função identidade. Tá ok? Você quer ver como... Ele me perguntou um exercício de uma prova passada que tinha uma questão bem parecida com essa. Vamos recuperar o enunciado e a gente resolve agora.